Bom, então vamos lá. Todos vocês receberam um texto, né, que é sobre um artista, o Abdias Nascimento, que é um artista brasileiro muito importante e que tem uma luta, digamos assim, dentro da arte brasileira que também é muito importante. Como que a gente vai fazer então? Eu vou lendo aqui com vocês o texto e à medida de cada parágrafo, à medida de cada informação, eu vou pausando e comentando, tá? Então, se você conseguir estar com o texto aberto aí de algum modo, seria até melhor. Então, vamos lá. No texto que vocês receberam, então, Abdias Nascimento nasceu em Franca, esse é interior de São Paulo, em 1914 e faleceu no Rio de Janeiro já em 2011. Então, se vocês quiserem parar para fazer a conta aí, ele faleceu com quase 100 anos de idade, né? Então, foi uma pessoa que atuou bastante na cultura e na arte brasileira durante esse período. Ator, diretor, dramaturgo, militante na luta contra a discriminação racial e pela valorização da cultura negra. É responsável pela criação do Teatro Experimental do Negro, que chama-se de TEM, é a abreviatura, né? Teatro Experimental do Negro, que atuou no Rio de Janeiro entre 1944 e 1968. Essa, então, é a primeira companhia a promover a inclusão do artista afrodescendente no panorama teatral brasileiro. As primeiras informações que a gente consegue retirar aqui desse trecho, então, é de que o Abdias, ele não tinha uma única coisa, uma única vertente ou linguagem artística em que ele atuava. Ele começa de um modo mais forte pelo teatro, né, e pela criação aí do Teatro Experimental do Negro, e atuando como ator, como diretor, como dramaturgo, como depois artista plástico, depois na literatura, pesquisador, enfim. Então ele tem várias vertentes em que ele atua, mas sempre com o mesmo foco, que é de mostrar a nossa cultura e as nossas heranças africanas e exaltar traços da cultura afro-brasileira, né? E de incluir e promover pessoas negras dentro do fazer artístico. Vocês imaginem, por exemplo, quando ele nasceu aí no ano de 1914, o Brasil tinha há pouco tempo que tinha acabado a escravidão, né? A Lei Áurea de 1888. Então, tinha aí um pouco menos de 30 anos, né? Então, vocês podem imaginar como que estava a situação para pessoas negras nesse período pós-escravidão, digamos assim. Então, era tudo muito recente ainda. E as pessoas negras não tinham muitos espaços, muito menos espaços no campo artístico-cultural. E aí, por volta aí, como diz o texto, de 1944 a 1968, que é o tempo de atuação aí do Teatro Experimental do Negro, o Abdias vai criar, então, uma companhia de teatro com pessoas negras e que fazem peças e que discutem questões de pessoas negras, né? Não era mais... tem uma passagem que ele conta em que ele vai assistir, acho que ele está em Buenos Aires, na Argentina, uma coisa assim, e ele vai assistir uma peça e um determinado personagem que era negro na peça era feito por um ator branco pintado de negro, né? E que essa era uma forma muito comum de se retratar as pessoas negras, porque todos os atores eram brancos e aí não tinha gente ali que pudesse, para eles, né, na época, é como se não pudessem ter atores negros. Então, o melhor jeito de ter uma pessoa negra representada era um branco pintado de negro. Então, é contra todas essas coisas, né, contra todo o racismo, que o Abdias vai, então, propor uma nova estética artística, e aí, como eu disse para vocês, começando pelo teatro, mas depois chegando também nas artes visuais, artes plásticas, que é até um exemplo que está no quadro aí abaixo. Nessa imagem que está aí do lado, que foi para vocês, é uma foto do Abdias, né?
já um pouco mais velho, e ao lado aí da fotografia temos uma máscara também, né, uma feição aí possivelmente de uma pessoa negra. Aí vamos então para o segundo parágrafo. A militância política de Abdias do Nascimento começa na década de 1930, quando integra a Frente Negra Brasileira em São Paulo. Participa, anos depois, da organização do primeiro Congresso Afro-Campineiro, com o objetivo de discutir formas de resistência à discriminação racial. No início da década de 40, em viagem ao Peru, aqui é o que eu estava comentando com vocês. Assiste o espetáculo Imperador Jones, de Eugênio O'Neill, né, no qual o personagem central é interpretado por um ator branco, tingido de negro. Refletindo sobre essa situação comum no teatro brasileiro de então, propõe-se a criar o teatro que valorize os artistas negros, que era isso que eu estava falando para vocês agora, né? Que esse é o principal foco aí do TEM, né? E aí Abdias ele permaneceu em Buenos Aires, né, na Argentina, por um ano, estudando teatro del Pueblo, e quando ele volta ao Brasil em 41, ele é preso por um crime de resistência anterior à sua viagem. Isso aqui, né, vocês não estudaram isso ainda, eu sei, mas a gente está, talvez, os nonos anos. Mas a gente está falando aqui de Era Vargas, né, no governo de Getúlio Vargas. Anterior à sua viagem. Ele, então, é detido no Carandiru, que atualmente está extinto, também tem uma história bem interessante do Carandiru, tem filme, enfim. E funda o Teatro do Sentenciado e organiza um grupo de presos que escrevem e encenam os próprios textos, né? Então, dentro do Carandiru também, ele vai produzir com as pessoas que estavam lá, encarceradas, produzir teatro e produzir arte para aquelas pessoas, falando sobre elas mesmas, porque eles faziam também os próprios textos, né? Não era um trabalho de teatro que ia lá, pegava um texto de outra pessoa e decidia se montar lá dentro com essas pessoas. Não, eles mesmos faziam os textos, eles mesmos encenavam, tá? Continuando aí no texto. No Rio de Janeiro, com o apoio de uma série de artistas e intelectuais brasileiros, inaugura o Teatro Experimental do Negro, né, que é esse de 44 que a gente começou a falar, com a proposta de trabalhar pela valorização social do negro por meio da cultura e da arte. No primeiro ano de funcionamento, o TEM promove um curso de interpretação teatral ministrado pelo próprio Abdias, além de aulas de alfabetização e oficinas de iniciação à cultura geral, objetivando a formação de artistas e colaboradores. Então tem uma coisa aqui, que ele queria fazer isso, né, esse teatro, com pessoas negras, produzidas por pessoas negras, as atuações, enfim, mas ele se deparou com uma coisa de que não tinha muitas pessoas formadas para isso, porque não era dada oportunidade para elas, né? Então, uma das primeiras ações dele, que é isso que está dizendo nesse parágrafo, é um curso de interpretação teatral para pessoas negras, né? E como, vocês imaginam, isso aqui em 1944, a gente está falando de pouco mais de 50 anos depois da abolição da escravidão no Brasil. Então, a gente ainda tinha, como ainda tem alguns hoje, um número expressivo, infelizmente, mas nessa época era maior, um grande número de pessoas analfabetas, essas pessoas, a maioria eram negras, um grande número de pessoas pobres, que em sua maioria também eram negras. E aí, para tentar reverter um pouco esse quadro e dar outras perspectivas para essas pessoas, o Abdias, então, além desses cursos de interpretação, ele vai fornecer também aulas de alfabetização e oficinas de iniciação à cultura geral, né? Conhecer sobre o mundo, sobre outras coisas. Isso é uma coisa que a própria leitura, né, te dá acesso a outros conhecimentos, porque ele queria, então, assim, formar colaboradores e novos artistas para atuar ali junto do teatro. Porque, por exemplo, não vai ter como você ser um ator, né, fazer um texto ou dirigir, enfim, se você não souber ler,
Você vai ter que ler o texto para você decorar, enfim. E aí ele pensou em tudo isso, né? Então era uma ação tanto de inclusão artística da população negra, mas ao mesmo tempo que tinha essa inclusão artística, ela não deixava de ser também uma inclusão social, né? De ensinar, de permitir a ler, enfim, tudo isso, tá? E aí, continuando, devido à perseguição política, né, porque vocês imaginam que ele não fez tudo isso por aqui estando livre de críticas e de perseguição por parte dos governantes, por parte da elite, e que eram, em sua maioria, sempre pessoas brancas, né? Então, ele foi, durante todo o tempo de atuação política dele, ele foi muito perseguido. E aí, então, em 68, a gente já está, então, num outro momento da história brasileira, que é quando os militares já estão no poder, né, a partir de 64, e ele, então, realiza um exílio, ou seja, ele sai do Brasil, e ele, durante 13 anos. E aí, então, o Teatro Experimental do Negro é dissolvido, né, ele deixa de existir, porque o principal organizador era o Abdias. Ele deixa, então, de atuar e dirigir no teatro, e aí a sua militância ganha outras direções, né? Como ele não está no Brasil mais, ele deixa, então, um pouco de lado o teatro e ele vai se dedicar a outras coisas, né? Ele se forma professor universitário, ele começa a dar palestras sobre a situação das pessoas negras no Brasil, sobre como era o racismo no Brasil, para pessoas que estavam fora daqui conhecer a realidade também, né? Muitos desses livros são muito importantes ainda hoje, mas não vem ao caso a falar sobre eles agora, mas tem um livro que acho que é o Genocídio do Negro Brasileiro, que é muito importante, né? Já eu respondo, Jefferson, só um minutinho, só terminar esse parágrafo. Ele publica, então, uma série de livros denunciando a discriminação racial e dedica-se à pintura, pesquisa, visualidades relacionadas à cultura religiosa afro-brasileira. Ele vai, então, agora pegar por uma outra vertente, o Abdias, em que ele percebe que é importante para compreender também a formação do nosso povo voltar para, digamos assim, para o local de origem das pessoas negras no Brasil, que seria então o continente africano. É claro que quando a gente fala continente africano aqui, a gente está falando de um pedaço específico do continente africano, que era ali na região do Golfo do Benin, que era onde havia o porto, que era onde Portugal fazia a compra dos negros que vinham para cá. Enfim. E aí, então, a gente está falando de um pedaço específico da África, porque o continente africano é enorme, né, gente? Ele busca, então, nas raízes africanas, um novo modo de se entender e de compreender a cultura afro-brasileira. E aí, o que está falando aqui no texto é que ele vai olhar principalmente para as religiões de matriz africana, que seriam, para ele aqui, quem teria melhor permanecido ou que teriam os registros mais fiéis da cultura africana, né? Por isso está falando aí que seria da cultura religiosa afro-brasileira, tá? Mas ele trabalha com a questão afro de um modo geral. Na volta ao país, ele investe na carreira política, assume um cargo de deputado federal e depois ele vira senador, né, eleito senador, pelo Partido Democrático Trabalhista, sempre reivindicando um lugar para a cultura negra na sociedade, né? A legislação dele, tanto quanto deputado, como senador, ele sempre tentou e sempre conseguiu defender direitos essenciais para a população negra, né? E aí, no ano de 2011, então, com aí 96 anos de idade, ele vem a falecer, né? Respondendo à sua pergunta, Jefferson, por que ele sai do Brasil? Durante o início dos governos militares aqui no Brasil, nesse período aí de 64 até o final da década de 70, era um momento muito difícil para pessoas que se colocavam contra
o governo, né? Então, assim, o Abdias é um dos casos, né? Mas a gente tem outros artistas, políticos, enfim, que eles têm que deixar o Brasil por perseguição, né? Infelizmente, era um momento em que as pessoas eram ameaçadas de morte, algumas pessoas eram torturadas, algumas desapareceram. Então, pensando acho que na sua própria segurança pessoal e tentando buscar outros meios de luta, essas pessoas então saíam do Brasil e aí geralmente se chama esse período de exílio. Aqui no texto não está dizendo, alguém tinha perguntado para onde ele foi. Mas eu sei que ele tem, eu não sei se ele fica esses 13 anos lá, mas eu sei que ele tem um período nos Estados Unidos durante muito tempo. Mas eu não sei se é os 13 anos. Eu vou até conferir essa informação daqui a pouco e falo com vocês, tá? Mas eu sei que durante um bom tempo é nos Estados Unidos. Esse que ele fica na Argentina, é o que alguém também disse aqui, bem no início de carreira dele, assim, na década de 30, né, que ele vai para Buenos Aires, que ele viaja para lá, tá? Aí, então, todos vocês, depois desse texto, qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando aí, viu, gente, que eu vou respondendo. Abaixo do texto aí no documento, todo mundo recebeu uma imagem diferente, né? Os sextos anos têm uma imagem, os sétimos, a imagem dos sextos é o estandarte, se eu não me engano. Dos sétimos, deixa eu confirmar, acho que é o barco, né? Isso, o barco solitário. Nos oitavos, a imagem é o sonho, aí é o sonho número 2, porque tem uma outra pintura também que ele chamou de sonho. E dos nonos, a pintura Pássaro Místico. Então, eu vou falar rapidamente sobre as 5 questões e depois eu falo mais ou menos por que eu coloquei essas obras aí, tá? E falo especificamente sobre cada uma delas. A primeira pergunta, então, é aí, a partir desse texto, né, que a gente leu, quais você acredita que sejam as principais contribuições do artista Abdias Nascimento para a cultura brasileira? Foi praticamente o que a gente acabou de dizer aqui, né? Acho que está no texto, mas não está escrito lá. Você não vai encontrar a resposta assim, a principal contribuição do artista. Isso não está escrito lá, né? Você quem vai montar aí do seu jeito. Mas está lá a participação dele no teatro, a participação na política, a participação nas artes visuais, como professor, enfim. Tudo isso são contribuições do artista para a cultura brasileira, né? E mais do que isso, uma contribuição importante é a de chamar a atenção de toda uma população para como o nosso racismo estava entremeado na sociedade, como a gente às vezes não conseguia perceber por acreditar que existia uma igualdade racial, enfim. Então ele vai chamar a atenção nossa para isso, né? Outra contribuição, a inclusão da população negra no rol artístico, cultural e inclusão social, né? Essas duas contribuições são também muito importantes. Então, a partir do que está escrito no texto, a partir do que a gente conversou aqui, você vai formular a sua resposta, né? Na número 2, diz para você observar atentamente a imagem que você recebeu, né? E aí eu te pergunto, o que você consegue dizer a respeito dessa imagem que você recebeu? Quais formas você consegue identificar na pintura do artista? Cada um de vocês receberam, como eu disse, obras diferentes. E cada uma delas tem o mesmo fundo de inspiração, digamos assim, todas elas vêm de uma mesma base, mas são coisas diferentes. Então, eu estou perguntando para você quais as formas você consegue perceber, né? A do pássaro, por exemplo, dos nonos anos, dá para você ver bem claro a figura de um pássaro, mas tem outras formas também, para além do pássaro, que é a primeira figura. A mesma coisa na figura do sonho, que talvez seja a mais abstrata.
Abstrata no sentido de que é mais difícil de reconhecer uma figura, né, uma forma específica. O estandarte também, que é a dos sextos anos, a gente consegue perceber algumas formas. Eu queria ver e ler de vocês o que vocês conseguem identificar nessas imagens, né? E quero ver muitas respostas de vocês. E pense em uma coisa também. Vocês acham que o título que dá nome para o quadro, ele ajuda vocês a compreender do que se trata essa imagem, né? Pode ser que sim, pode ser que não, enfim. Eu quero que vocês pensem e reflitam olhando essas imagens, tá? Não dá link para o professor. Link de quê, gente? Não entendi. Me explica direitinho para eu poder falar. Vou repetir a 1. Só um minutinho. Deixa eu só ver aqui no grupo aqui uma coisa. Ok. A número 1, repetindo então. A partir do texto, quais você acredita que sejam as principais contribuições do artista Abdias Nascimento para a cultura brasileira? Então vamos lá. Contribuições que a gente tem do Abdias. A contribuição no teatro, né, por meio do Teatro Experimental do Negro. A contribuição nas artes plásticas ou artes visuais, por meio das suas pinturas. Isso é uma coisa que ele já vai fazer mais pro fim da vida dele, viu, gente? Quando ele já tá mais velho. E o teatro já em uma fase quando ele tá mais novo. Uma participação na política, como deputado e como senador, isso também é muito importante. E, como eu disse também, uma outra contribuição é a inclusão artística e cultural e a inclusão social da população negra no início e durante, na verdade, o Teatro Experimental do Negro, né? Que mais do que somente colocar o negro, por exemplo, para atuar, para fazer uma peça, ele vai ensinar a ler, vai ensinar a atuar, né? E desse modo a pessoa, ela não só se coloca no teatro, mas ao aprender a se colocar no teatro, ela aprende a se colocar no mundo também, né? É mais ou menos por aí. Qualquer coisa, depois o vídeo vai ficar salvo também, vocês podem ir perguntando de novo, tá? Só para a gente passar por todas aqui. A número 3. O texto diz que fora do Brasil, Nascimento, né, Abdias do Nascimento, dedica-se à pintura e pesquisa visualidades relacionadas à cultura religiosa afro-brasileira. Aí eu estou perguntando para vocês, na imagem que você recebeu, você consegue perceber algum elemento que remeta às questões da cultura afro-brasileira? Todas têm. Por isso que eu já disse para vocês assim, se não, pesquise a respeito e tente relacionar a imagem. Quando eu digo para você pesquisar a respeito, pode ser que se você jogar lá no Google assim, igual eu já recebi acho que foi um aluno do nono, se eu não me engano, que me disse que não conseguiu encontrar nada sobre a pintura do pássaro místico. Quando você jogar assim, pode ser que você não encontre, né? Pássaro místico Abdias Nascimento. Pode ser que nem vá aparecer a figura. Mas talvez o que eu quero que você faça é um exercício de procurar referências afro-brasileiras dentro das pinturas, né? O que teria de traço ou de marcante da cultura afro-brasileira numa pintura como essa do 7º ano, que é o Barco Solitário, né? Existe um significado e existe uma referência à cultura afro-brasileira ou à própria história das pessoas negras aqui. O que uma pintura de um barco sozinho, aparentemente chegando numa praia, em que as velas do barco estão pintadas por cores que geralmente se referem ao Brasil, que é o verde e o amarelo. O que tem isso de traço da cultura ou da história afro-brasileira? A mesma coisa no pássaro. O que esse pássaro místico, o que essa pintura, o que há de referência
africana ou afro-brasileira numa pintura como essa, tá? É esse exercício que eu quero que vocês façam, tá? De vocês tentarem, às vezes, ir além do que o quadro está mostrando, do que a pintura está mostrando, né? Ela é uma representação de alguma coisa, sobre a história de alguma coisa, e eu acho que é importante que você tente buscar outras referências. E aí, nesse caso específico, eu estou até dizendo já quais referências são, mas tenta identificar quais são, tá? Depois eu vou dizer direitinho, na semana que vem, claro, sobre o que é cada uma, mas eu queria muito que vocês tentassem expandir as leituras de vocês das imagens que vocês estão vendo, tá? A número 4. Você acredita que a arte, independente de qual seja sua linguagem, pode colaborar no enfrentamento ao racismo em nosso país? Como? Por quê? Né? Vocês acham que a arte, seja ela qual for, teatro, artes visuais, literatura, desenho, enfim, vocês acham que ela tem o poder, ela pode contribuir, colaborar no enfrentamento ao racismo no Brasil? Se sim, como e por quê? Né? De qual modo, de que jeito? E aqui também, se for o caso, se você pode tomar como exemplo, se você tem acompanhado talvez as notícias aí das últimas semanas, da última semana especificamente, em que tem estourado aí uma série de protestos no mundo, né, principalmente nos Estados Unidos, referente a questões raciais e discriminação, né, em que estão tentando denunciar e demonstrar principalmente acerca do assassinato, do genocídio constante que a população negra vive. E aparentemente, como isso está estourando em vários lugares, isso é uma coisa meio que não é uma questão só brasileira, né? Então, por exemplo, num momento como esse, que estão estourando esses protestos pelo mundo, com esse sentido de igualdade racial, enfim, você acha que a arte tem algum poder de colaborar a enfrentar o racismo? Você acha que ela tem o poder de ensinar alguém sobre como não ser racista, digamos assim, né? Ou sobre a história de um certo povo, para que a gente aprenda sobre aquilo, enfim. Então, como que você acredita que a arte seria capaz de nos ajudar cotidianamente a enfrentar o racismo, tá? E aí, como eu disse, se for o caso, se você quiser tomar como exemplo alguma das coisas que vem acontecendo nesse momento, você pode. E a última questão, eu deixei um exercício criativo aí para vocês, em que vocês vão realizar uma releitura da obra que vocês receberam, né? Pode ser uma pintura ou um desenho, não, você quem escolhe. Quando a gente vai fazer uma releitura, a gente tenta se inspirar, a gente tenta olhar o que eu posso extrair daquilo ali e tentar fazer algo no mesmo sentido, mas diferente, né? Então, como que você pode, por exemplo, se inspirar nas cores, nas formas, e tentar criar uma nova coisa a partir disso, ou você pode, por exemplo, pegar só o sentido que você buscou daquilo ali e trazer para uma outra criação. Enfim, fazer uma releitura é isso. É você pegar os mesmos ingredientes, digamos assim, para criar uma coisa nova, tá? Eu vou deixar aberto aí qualquer coisa vocês podem ir mandando, que eu tenho que responder das pessoas lá no WhatsApp também, tá? Deixa eu só dar uma atualizada no WhatsApp aqui, que já tem muita gente me mandando da atividade. E aí, gente, nessa da releitura, fiquem livres, né? Eu acho que é sempre bom a gente exercitar a criatividade, aliviar um pouco também essa coisa de não ficar tão maçante. Tarefa, escreve, copia, enfim. E lembro que na semana passada muitos tinham até me dito aqui sobre
querer desenhar, enfim, querer pintar. E aí fica aí agora o exercício para vocês, então, procurem uma releitura da obra que vocês receberam, tá? Aí hoje a aula é um pouco mais curta do que foi a semana passada, viu, gente? Hoje acaba às 3 horas. Depois entra a educação física, tá? Qualquer dúvida podem ir mandando aí. Não esquece, gente, de quando vocês mandarem atividades lá no WhatsApp, de colocarem os nomes de vocês, tá? Nome e série. Senão eu não sei quem é. Aqui. Deixa eu só terminar aqui. Preferencialmente, vocês têm esse horário agora para fazer, né? Mas claro que, como eu disse semana passada, eu sempre sei de todos aqueles que não podem participar. Então, assim que você terminar, independente se for agora durante a aula de arte, você pode me mandar, tá?
sem problema nenhum mandar depois. Deixa eu só terminar aqui. Ah, meu pai. Só um minuto. Ah, tá.